Louvado seja o Senhor. Nesse primeiro dia da semana, podemos juntos estar reunidos, participando da mesa gloriosa do Senhor, nos lembrando da promessa dele, de que um dia ele voltará. E esse dia se aproxima. Enquanto o Senhor não volta, a nós cabe vivemos nessa terra com a realidade do reino dos céus. Essa é a palavra que o Senhor tem dado a nós nesses últimos tempos e nós queremos perseverar nela. Nós queremos viver a palavra de Deus. Nós temos compartilhado aos domingos pela manhã sobre viver a realidade do reino dos céus. Eu creio que o conteúdo de Mateus capítulo 5, 6 e 7 foram muito bem abordados ao longo das mensagens ministradas no sábado. Hoje eu quero falar dos últimos versículos de Mateus 7 e os primeiros versículos de Mateus 8. E o encargo que tenho nessa manhã que o Senhor me deu é o seguinte tema: o Senhor desceu para te curar. Mateus capítulo 7, versículos 28 a 29, nos mostram o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nós vemos aqui uma palavra de conclusão de Mateus 5, 6 e 7. E aqui nos diz que quando Jesus acabou de falar essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino. Nós podemos ver que no início de Mateus, o Senhor começou a falar aos seus discípulos, mas no final de Mateus 7, nos mostra que as multidões ouviram. Isso quer dizer o quê? Que ao longo do seu falar, muitas pessoas foram se achegando e ouviram as palavras do Senhor. Então, Mateus 5 começa com os discípulos e Mateus 7 termina com as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse versículo é muito importante. Por quê? Porque nos mostra que as palavras do Senhor, as palavras que são do reino, são palavras diferentes. São palavras que deixam as pessoas maravilhadas. Por quê? Porque são palavras que abrem os céus para nós. Aqui nos diz sobre o conteúdo do que o Senhor falou. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Isto é a respeito do conteúdo do que o Senhor falou. Mas preste atenção, que não foi somente uma questão de conteúdo, porque no versículo 29 diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui nos é mostrado também a maneira como ele ensinava. O que impressionou as pessoas não foi somente o conteúdo, mas também a maneira. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade. Aí nós podemos perceber uma coisa: as palavras do reino
são palavras que impressionam as pessoas no seu conteúdo, mas também aquele que fala as palavras do reino, fala com autoridade. Aqui diz, ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Isso quer dizer que enquanto o Senhor falava, as pessoas sentiam o peso daquelas palavras. E sentia, as palavras dele são diferentes. Ele não ensina como os escribas. Os escribas ensinavam muitas coisas. Mas a maneira deles ensinarem era bem diferente da maneira do Senhor. Por quê? Mateus capítulo 16, versículo 17, nos mostra a razão. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A palavra revelada pelo homem está num nível, mas a revelação que vem do Pai está num outro nível. Quando nós compartilhamos a revelação que vem do Pai, essa revelação carrega em si a autoridade de Deus. Você sabe, a função da palavra de Deus não é simplesmente um mero ensino para que nossa mente possa compreender. A palavra de Deus tem uma função. A palavra de Deus tem a função de nos levar à presença de Deus para que Deus trabalhe essa palavra em nosso interior. E Deus, então, fala conosco. Amados irmãos, amadas irmãs, por exemplo, estou aqui compartilhando com vocês. Se vocês ficarem somente nisso, isso não vai mudar a sua vida. Mas se essa palavra leva você à presença de Deus e Deus fala com você a respeito do que eu estou falando, porque isso vem dele, aí é diferente. Daí passa a ser uma revelação de Deus para você. Compreende? Isso faz toda a diferença. Por isso que depois que nós recebemos uma palavra, sempre temos que ruminar, ir diante do Senhor, para que aquela palavra se torne a palavra de Deus para a minha vida. E ainda mais um outro ponto sobre o impacto que a palavra de Deus tem que causar em nós. Aqui nós vemos que as multidões estavam maravilhadas do seu ensino, da sua doutrina. E eu tenho que fazer a seguinte pergunta: você é alguém que fica maravilhado com a palavra de Deus ou não? Se você não fica maravilhado com a palavra de Deus, isso quer dizer que você não escutou bem, não entendeu. Você sabe, a palavra de Deus, quando nos alcança, sempre nos deixa maravilhados. E a palavra de Deus carrega em si um peso, uma autoridade, quando é falada por alguém que é unido ao Senhor, assim como ocorreu com o Senhor Jesus. Agora, os escribas tinham ou não tinham autoridade? Aqui diz assim: porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Mas nós sabemos que os escribas, naquela época, tinham uma autoridade sobre o povo. Mas era uma autoridade de homens, não era uma autoridade de vida. Não era uma autoridade que provinha de Deus. Olha só, Mateus 23, versículo 2 diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então, escribas e fariseus estavam numa posição de ensino. Eles tinham uma autoridade.
Mas a autoridade do Senhor era bem diferente. Porque era uma autoridade de vida, não era uma autoridade devido à posição. E ainda mais, o que esses escribas e fariseus falavam? Olha só o que Mateus 23, versículo 3, nos mostra. O Senhor Jesus falando, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles falavam, mas eles não viviam aquilo. Eles não praticavam o que estavam falando. Por isso a palavra deles não tinha autoridade de Deus. O que eles falavam tinha somente uma autoridade de posição. E aqui nós sabemos também. O irmão Pedro, sabe, nas várias mensagens que ele falou, ele deu uma explicação. Eu somente vou mencionar. Ele falou que os escribas e fariseus naquela época, né, falavam muito da tradição. Quer dizer o quê? Que tinha a palavra de Deus e tinha pessoas que explicavam, então, como é que era, tinha que ser assim, assim, como é que tinha que praticar a lei, tinha que ser assim, assim, assim. Então, tinham muitos mestres que ensinavam e eles falavam, aquele mestre dizia isso, aquele mestre dizia aquilo. Mas o Senhor falava o que vinha de Deus. E isso faz toda a diferença. E as palavras do Senhor carregavam em si autoridade, graça, luz. Por isso era diferente. Não era uma palavra que chegava aqui, era uma palavra que chegava ao interior do homem. Esse é o final do capítulo 7. Agora nós vamos para o início do capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Nós vimos na palavra de Deus, em Mateus mesmo, que muitos seguiram o Senhor por causa dos sinais, dos milagres. Mas aqui nós podemos ver que esses o seguiram também por causa da palavra. Correto? Então, não é somente uma questão de sinais, mas é uma questão também da palavra. Em Mateus 5-7, nos mostra o ministério do Senhor no ensino, ao transmitir as palavras de Deus, as palavras do reino dos céus. A partir do capítulo 8, nós vemos o Senhor praticando as curas. E aqui nos mostra que ele desceu do monte. E aí, quando ele desceu, as coisas começaram a acontecer. No versículo 2 de Mateus 8 diz, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Você sabe, o fato desse milagre ser citado logo no início de Mateus 8 é muito importante, porque esse primeiro milagre revela princípios espirituais importantíssimos para nós, porque nós todos temos enfermidades, correto? Todos nós temos carências. Aqui fala de um leproso. E ser leproso naquela época era uma grande maldição. Por quê? Primeiro, por causa da doença. É uma doença que é algo repugnante, né? A pessoa vai perdendo a sensibilidade, depois vai perdendo os membros, não é assim? E estava ligado sempre ao pecado e à rebelião.
Então, quem tinha lepra era muito mal visto. E Levítico 13:46 nos é dito o seguinte: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então, não era somente um problema de doença, era uma doença que condenava uma pessoa a perder o convívio humano, a ficar só, a ficar distante das pessoas. Por quê? Porque era uma pessoa impura, considerada impura. Ele não podia se aproximar das pessoas em si, né? Porque todos sentiam repugnância, todos queriam estar longe deles. E eram pessoas desprezadas. Ah, você está com lepra, vamos embora. Eu gostaria que os irmãos sentissem um pouco o que um leproso sente. Uma pessoa só, sem o convívio humano, desprezado por outros, não consegue se aproximar de ninguém. Esse leproso aproximou-se do Senhor Jesus e o adorou. Eu gostaria que os irmãos agora percebessem o seguinte: Mateus capítulo 8, versículo 2 diz: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o. Marcos 1:40 diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Quero que os irmãos prestem atenção à atitude desse leproso. E Lucas, capítulo 5, versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra. Aqui nós vemos um leproso que se aproxima do Senhor. Ele conhecia a sua verdadeira situação. Mas ele veio, ele se aproximou do Senhor porque o Senhor era a única esperança para ele. Eu quero que os irmãos toquem nesses pontos que eu vou falar. Ninguém se aproximava dele porque todos haviam desistido dele, certo? Não tem jeito, isso está com lepra. Tem que ficar para lá. Ninguém o levou para o Senhor. Ele próprio se aproximou. E ainda mais, o Senhor não tinha curado nenhum leproso ainda. Ele não sabia se o Senhor queria ou não curá-lo, se o Senhor poderia ou não curá-lo, porque se o Senhor já tivesse curado antes, ele dizia, vou lá porque ele cura o leproso. Mas ele não sabia. Ele não tinha ganho uma promessa do Senhor que ele seria curado, daí se aproximou. Ele não foi convidado pelo Senhor nem pelos discípulos para se aproximar dele. Mas preste atenção, o coração dele. O Senhor é a minha única esperança. Não quero saber o que os outros vão falar ou pensar. Eu vou até lá. Olha, essa atitude, esse coração, nós precisamos aprender. Não interessa qual seja a sua condição. Tenha esse coração. E aqui nos diz que ele veio e o adorou. Você sabe, essa palavra, adorar, no grego,
é proskuneo, significa beijar a mão de alguém, ou a figura do cachorro que lambe a mão do dono, mostrando afeição. É como se o cachorro falasse, né? Eu sou um cachorro, você é um homem. Mas eu preciso de você, entendeu? Esse coração, ele adorou o Senhor. E ainda mais, foi de joelhos e com o rosto prostrado em terra. Isso nós podemos ver quando juntamos as porções dos evangelhos, né? E aí, ele fez algo que é muito importante. Ele disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Essa frase, amados irmãos, amadas irmãs, tem muito significado e tem muitas implicações. Aqui, ele primeiramente, ele disse, Senhor. Você sabe, é o primeiro registro no Novo Testamento em que uma pessoa chama Jesus de Senhor. Tá? É o primeiro registro de uma pessoa chamar o Senhor Jesus de Senhor. Isso quer dizer, ele sabia, aqui está alguém que tem autoridade. Aqui está alguém que tem esse poder. E ele disse, se quiseres. Ele não exigiu, mas ele falou para o Senhor, se quiseres, você é que manda. Mas eu tenho um desejo. Se quiseres, podes purificar-me. Você sabe, para que ocorra uma salvação, há uma condição, que os dois lados, o Salvador e o salvo, desejem que a salvação ocorra. Não é? É a mesma história, é a nossa. É a nossa história, nós e o Senhor. Para que haja salvação, é importante que o Senhor queira nos salvar. E segundo, que nós queiramos ser salvos. Não adianta eu querer ser salvo e o Senhor não querer me salvar. E também não adianta o Senhor querer me salvar, mas eu não desejar ser salvo. Então, esse coração é importante. Então, amado irmão, amada irmã, você deseja ou não ser salvo de tudo que o aflige nesses dias? Tem que ter esse coração. E aqui ele perguntou, Senhor, se quiseres, eu quero, agora depende de você. A confiança dele estava no Senhor. E o Senhor falou algo muito importante. E o Senhor disse, daí, nos versículos, né, posteriores, que ele queria. Então, olha só, Mateus 8, versículo 3, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ele precisava saber, Senhor, você quer ou não quer? E você sabe por que essa porção de Mateus 8 é tão importante? Porque nos mostra o Senhor descendo do monte para curar. E nesse primeiro milagre, ele deixa bem claro a todos, eu quero que você seja salvo. Eu quero que você seja purificado. Isso não é um consolo, um conforto para todos nós? E aqui ainda, além de mostrar que o Senhor deseja que sejamos purificados, nós podemos ver
que o Senhor Jesus tocou o leproso. Amados irmãos, amadas irmãs, você não sabe a importância desse toque. O Senhor não precisaria tocar. Ele poderia simplesmente falar, né? Fica limpo. Pronto. Ou simplesmente fazer um gesto, ele ficaria limpo. Mas por que o Senhor Jesus tocou? Imagina algo, agora que vocês, todos nós passamos por esse período de pandemia, nós entendemos. Essa pandemia nos forçou ao isolamento, não é? Assim como o leproso foi obrigado a se isolar. Eu me lembro quando começou esse período, a questão do distanciamento e isolamento, e a gente começou a fazer as reuniões via Zoom, né? Os irmãos estavam todos ali, mas nós tínhamos uma vontade de abraçar os irmãos, não é verdade? Quando eu encontrar o irmão, eu quero abraçá-lo, né? Olha aqui, um leproso condenado a ficar isolado. Quanto tempo ele não sentia o calor de um toque humano? Porque todos se afastavam dele. Todos procuravam ficar mais longe possível dele. Ele não sentia necessidade de que alguém mostrasse um pouco de carinho e amor. Todos o desprezavam. E aqui, em Marcos 1:41, diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o. Então nós podemos ver, ele viu um Senhor cheio de compaixão estender a mão e tocá-lo. Olha, ele ficou limpo, mas aquele toque significou muito para ele. Depois de tanto tempo, depois de tantos anos, ele sentiu um toque humano. Você entendeu por que o Senhor Jesus não curou com uma palavra, mas fez questão de tocá-lo? Porque o Senhor conhecia a sua situação. Louvado seja o Senhor. Daí nós vimos que ele então ficou purificado. Antes dessa porção de Mateus 8, nós vemos o Senhor curando a muitos. Era algo geral, coletivo, mas aqui é um primeiro caso de uma cura de um indivíduo, mostrando que o Senhor deseja curar a todos, mas Ele deseja curar a cada um, dar a experiência da cura para cada um. E Ele sabe a melhor maneira de curar você. Ele curou tantos e de maneiras tão diferentes. Então, Ele tem uma maneira específica para você e para mim. Assim como foi com esse leproso. Ele tocou o leproso. Daí, Mateus capítulo 8, versículo 4, nos é dito, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aqui, você pode perguntar, por que o Senhor mandou ele ir lá para o sacerdote? Por quê? Porque ainda era uma época que tinha que guardar essas regras e ele tinha que passar por esse processo. Por quê? Se ele passasse por esse processo, ele poderia ser reintegrado à sociedade, entendeu? O sacerdote é que iria liberá-lo.
você pode voltar ao convívio. Então, olha só a sabedoria do Senhor. O Senhor não somente o curou, mas ele abriu as portas para que ele pudesse voltar a conviver com os outros. Não é algo maravilhoso quando vemos o Senhor fazendo isso? O Senhor não estava atrás de propaganda, mostrar que ele era o tal. Ele disse, não conta para os outros, vai. Mas esse leproso, nós sabemos que ele foi e falou, né? Em Marcos 1, versículo 43, até 45 diz, fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu, ele disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Aqui tem outra lição muito importante. O Senhor diz, não conta para ninguém, hein? Quem disse que ele não contou? E ele saiu, contou para todo mundo. Eu digo uma coisa, quando nós experimentamos Deus, a sua salvação, nós contamos para todo mundo. Porque não tem como não contar. Isso é evangelho, entendeu? É contar o que o Senhor fez por nós. Evangelho não é ensinar pregar evangelho não é falar um montão de doutrinas a respeito da salvação. Você prega evangelho falando o que Deus fez por você. Aí, nós temos, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 até o 13, a história da cura do servo do centurião. E nós sabemos muito bem dessa passagem, porque nessa passagem nos mostra alguém que conhece o que é autoridade, não é? Isso também nós já falamos outras vezes. Mateus 8, a partir do versículo 5, diz, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isso, ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha só, aqui estava alguém que cria, que acreditava na autoridade do Senhor Jesus, no poder desse Senhor Jesus. Senhor, não precisa ver, manda uma palavra, é suficiente. Na verdade, se você olhar Lucas 7, versículos 1 a 10, você vai ver o relato com mais detalhes. Olha só. Lucas 7, a partir do versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa,
o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aqui nos mostra com mais detalhes. E aqui nos diz que, na verdade, não foi ele que foi, ele mandou pessoas procurarem o Senhor para que o Senhor curasse, porque ele mesmo não se sentia digno de ir encontrar com o Senhor. Aqui nós vemos alguém que conhece a sua verdadeira posição, mas que também conhece o poder de Deus. Você vai juntando esses sentimentos e as atitudes nesses milagres, então você vai ganhando uma visão completa, entendeu? Do que Deus deseja. Por um lado, nenhum de nós é digno. Deus tem um poder de fazer as coisas à distância. Mas, por outro lado, ele compreende e nós precisamos ter uma atitude também de ir até ele, como foi o leproso. Porque é importante conhecer o coração de Deus, né? E aí, em Mateus 8, versículos 14 a 15, nós temos a história da cura da sogra de Pedro. Diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Agora vamos ver esse mesmo fato relatado em Marcos. Marcos 1, 29 a 31. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Podemos ver que no caso do leproso, a questão foi uma busca direta. E nos outros dois casos, né, do servo do centurião, foi a distância. Na sogra de Pedro, foi na casa de Pedro, mas também nos dois últimos casos, houve intercessão. Aí nós podemos ver a importância de nós orarmos, intercedermos pelos irmãos. Tá certo? Principalmente numa época em que nós vivemos. Temos que dar valor à intercessão e à oração. Agora, vamos ver Mateus 8, versículos 16 a 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Esses fatos narrados em Mateus 8 têm um significado dispensacional. Por quê? Porque a primeira cura foi para o judeu, depois é algo relacionado aos gentios, depois é voltado a judeus novamente, e daí no final refere a todos, se refere então às nações. Esse é o significado dispensacional das curas. Mas isso é uma questão de estudo, né? Eu estou trazendo isso a nível pessoal, a nossa experiência. E eu quero, amados irmãos, amadas irmãs, enfatizar esse ponto de Mateus 8, versículo 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados e ele meramente com palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Agora preste atenção no versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, eu vou ler a porção de Isaías. Isaías 53,
versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, que significa feridas, nós fomos sarados. Mas, irmãos, amadas irmãs, você sabe, todas as vezes que o Senhor Jesus falou para alguém e curou alguém, e falou para curar, ou falou, estão perdoados os seus pecados, não era somente uma questão do poder dele, era uma questão de que ele pagou por isso. Ele pôde dizer, estão perdoados, perdoados são seus pecados, porque ele pagou pelos nossos pecados. Ele pôde curar as enfermidades, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amado irmão, amada irmã, toque no amor do Senhor. Lembre-se, ele já sofreu tudo por você, porque ele deseja dar tudo para você. Isso é Mateus 8, essa primeira porção. Que nós possamos ser realmente comovidos pelo Senhor, dar valor a tudo que o Senhor fez e o Senhor faz. Até hoje, cada cura que Ele faz em nós, cada ação dEle para nos salvar, saiba, teve um preço que Ele já pagou. Louvado seja o Senhor. Amém.